1 Samuel, capítulo 3, versos 1 a seguir. E o jovem Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, porque não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo em que estava a arca de Deus. Capítulo de número 4. Capítulo 4. Veio a palavra a Samuel e a todo Israel. Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferida diante dos filisteus. Porquanto feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Feriram na batalha uns 4.000 homens. Versículos de número 10. Aliás, eu vou ler aqui mais, vou ler um outro versículo aqui, o 5º, para a gente entender melhor. E sucedeu, versículo de número 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e de lá trouxeram a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali, com a arca do concerto de Deus. Versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Versículo de número 17. Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Eli, os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem já era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próxima ao parto, e ouvindo essas notícias, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro havia morrido, seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao mesmo tempo em que ela ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. E ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada e foi presa por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém. Pai, em o nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse testemunho maravilhoso que nós ouvimos aqui hoje, por essas canções que com certeza foram recebidas como louvores e adoração ao Senhor.
Eu quero te agradecer também, ó Pai, pela tua palavra que será ministrada nesse momento. Dá-nos graça para compartilhá-la em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto nos diz uma história muito triste, muito triste, muito triste. Israel era acostumada com as vitórias, porque Deus estava sempre com eles, pelejando juntamente com eles e dando-lhes vitória. Mas nesse dia, em que eles foram lutar contra os filisteus, 4.000 homens morreram. E alguém disse: perdemos a guerra porque não estávamos com a Arca da Aliança. Então vamos trazer a Arca da Aliança. E eles foram e buscaram uma Arca da Aliança. A Arca da Aliança era aquela arca que tinha as tábuas dos 10 mandamentos, o maná de Deus, e também havia ali a vara de Arão que havia florescido. Aquela arca, quando Israel partia para a batalha, eles não perdiam, porque a glória de Deus estava sobre a arca, o poder de Deus estava sobre a arca. E eles disseram: vamos trazer a arca. E eles foram em Siló, buscaram uma arca e foram para a guerra. E quando eles entraram na guerra, a Bíblia diz que, o termo que diz lá no versículo de número 10, é que houve um grande estrago. Tinha morrido 4.000, agora morreram 30.000 pessoas. 30.000 soldados caíram. Foram 34.000 velórios. Você sabe o que é isso? 34.000 sepultamentos. 34.000 mulheres, provavelmente, ficaram viúvas. 34.000 filhos morreram. Pais morreram. Pessoas que saíram e não voltaram mais para sua casa. Morreram. Eles morreram. Mesmo estando com a Arca da Aliança. Aquela arca que quando o Jordão estava transbordando e os sacerdotes entraram, o Jordão se separou, as águas se separaram e eles passaram. A mesma arca que estava em Jericó, cujas muralhas caíram. A mesma arca, quando eles levavam para a batalha, Deus operava grandes milagres e coisas poderosas aconteciam. Aquela arca, tão poderosa, que se alguém tocasse nela, sem ser da tribo de Levi, sabe o que acontecia com essa pessoa? Ela morria. Como quando Davi trouxe a arca de volta, Uzá e Aiô tocaram na arca, porque a arca estava caindo, eles foram fazer o bem, tocaram na arca e morreram, porque não eram levitas. Agora, essa arca é tocada pelos filisteus, e nada acontece. E eles levam a arca de Deus para o meio das terras dos filisteus, e colocam essa arca num templo cheio de deuses, no templo de Dagom. Perderam a arca, perderam o poder de Deus. A pergunta que eu faço é: como eles perderam essa arca? O que os levou a perder essa arca? O que os levou a perder essa batalha? O que aconteceu? A resposta para isso está no capítulo 3, no versículo 3. Abra lá, capítulo 3, versículo 3. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Diga comigo: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Mais uma vez, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O erro deles foi deixar a lâmpada apagar. A lâmpada, ela era um símbolo da presença de Deus. Em Êxodo, no capítulo de número 27, no versículo 20, Deus diz assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que me tragam azeite puro de oliva, batido para o candeeiro,
para fazer arder as lâmpadas, o quê? Continuamente. Levíticos, capítulo 24, versículo 2 diz: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. A lâmpada não podia se apagar. E a Bíblia diz que a lâmpada se apagou. A lâmpada se apagou. A lâmpada era um símbolo da presença de Deus. A lâmpada se apagou. Se apagou por quê? Porque as pessoas haviam abandonado Siló. Porque as pessoas já não iam mais ao tabernáculo. As pessoas já não iam lá buscar a presença de Deus. Já não iam mais buscar a face de Deus. Por quê? Porque elas estavam ocupadas demais e não tinham tempo para a presença de Deus. O fato era esse. Para aquela geração, Deus já não era o Criador. Para aquela geração, Deus já não era mais o sustentador de todas as coisas. Deus já não era mais o salvador do seu povo. Deus já não era mais aquele que é digno de honra e glória. Pastor, se Deus já não era mais o Criador, o sustentador, aquele que é digno de honra e glória, então quem era Deus para aquele povo? Deus se tornou para aquele povo em apenas um resolvedor de problemas. Um resolvedor de problemas. Deus se tornara para aquela geração algo a ser lembrado, ou alguém a ser lembrado somente na hora do aperto. Se identifica com alguém que você conhece? Ele era lembrado só na hora da necessidade. Tanto é que quando morreram os 4.000 homens, ao invés de eles buscarem o Senhor, o que eles fazem? Eles não buscam o Senhor. Eles buscam quem? A arca. Eles buscam a arca. Porque para eles, quando você não busca a presença de Deus, qualquer coisa física e material que existe no reino de Deus, se torna um amuleto de sorte. Sem a presença de Deus, qualquer coisa é um amuleto de sorte. Inclusive, a Bíblia. Existem pessoas que têm a Bíblia como um amuleto. Você chega na casa dele, a Bíblia está aberta lá, no Salmo 91. Está até amarelado as páginas. Não, tem que ficar aqui aberto nesse salmo, porque esse salmo dá sorte. A Arca da Aliança nada mais era para aquele povo do que um amuleto de sorte. Mas por que era um amuleto de sorte? Porque eles haviam perdido, deixado de buscar a presença de Deus. Será que isso se identifica com você? Será que você é o tipo de gente que não busca mais a presença de Deus? Não, eu não tenho tempo para orar não, pastor, mas o lencinho ungido está aqui. Eu não tenho tempo para buscar a Deus, mas o óleo ungido está aqui. Eu não tenho tempo para buscar a Deus, mas o folhetinho que deram lá na igreja está aqui. Eu não tenho tempo para buscar a Deus, mas eu tenho uma rosa aqui, um sabonete ungido aqui. Irmãos, isso tudo é amuleto. Se você não tem a presença de Deus, você não tem diferença nenhuma do macumbeiro. Eles também têm amuleto igual você. A única coisa que pode fazer a diferença entre você e esse tipo de gente é a presença de Deus. É não deixar a lâmpada de Deus se apagar na sua vida. Esse é o perigo que nós estamos vivendo nos dias atuais como igreja. Por quê? Por que eu falo de perigo? Por quê? Porque nós estamos buscando a Deus atrás de coisas que Ele pode nos dar. Não, eu vou até Deus porque Deus pode me dar isso.
Não, eu vou até Deus, porque quem sabe, eu indo lá receber uma oração, eu ganho na Mega Sena na semana que vem. Será? Quem sabe se eu for lá buscar a Deus, eu for lá receber uma oração, isso vai acontecer comigo. E aquilo outro. Sabe, isso se parece muito com os seguidores de Satanás. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O diabo, ele tem seguidores. Haja vista que tem, todos nós sabemos disso. Mas o diabo tem seguidores, não por aquilo ou por aquele quem ele é. O diabo tem seguidores por aquilo que ele pode dar. Quem está entendendo? O diabo, olha, eu sigo o diabo porque ele é. Não. As pessoas que seguem a Satanás, elas seguem a Satanás por aquilo que ele pode dar. Glória, fama, riqueza, sexo, e por aí vai a lista infinita. Se você segue a Deus só por aquilo que Deus pode te dar, que diferença você tem do seguidor de Satanás? O que difere um seguidor de Deus de um seguidor de Satanás não é aquilo que Deus pode te dar, mas é quem Deus é na sua vida. É quem Ele representa para você. É a pessoa dele para você. Aquele povo, eles possuíam uma arca, mas a lâmpada já não estava mais acesa. Ou seja, eles possuíam o poder, mas eles não possuíam a presença de Deus. Apagar a lâmpada, ao apagar a lâmpada, eles perderam a arca. Ao apagar a lâmpada, ao apagar a presença de Deus, eles também perderam o poder de Deus. Jesus falou sobre pessoas que têm o poder, mas não têm a presença. Em Mateus 7, no Sermão da Montanha, nos versos 22 e 23, ele diz: muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ouça o que eu vou lhe dizer. A presença de Deus é mais importante do que o poder de Deus. Ouça isso. Buscar a presença de Deus é mais importante do que você buscar o poder de Deus. Jó, ao passar por tantas lutas, ao perder a sua família, ao perder os seus bens, ao perder a sua saúde, a ponto de se coçar com um caco de telha, no capítulo 13, no versículo 15, Jó diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Diga comigo: ainda que ele me mate, nele esperarei. Quando eu busco a presença de Deus, eu encontro o poder de Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 1 ao 3, houve um dia em que Moisés teve de escolher entre a presença de Deus e o poder de Deus. Parece estranho, parece paradoxal falar, escolher entre a presença de Deus e o poder de Deus. Eu vou ler para vocês. Êxodo capítulo 33, verso 1 ao 3. Eles estavam numa jornada em direção à terra prometida. E naquele momento, eles falharam com Deus e Deus disse para eles: olha, eu não vou com vocês, mas eu enviarei o meu anjo diante de vocês. E o meu anjo lançará diante de vocês os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O meu anjo vai destruir todos aqueles que se levantarem contra vocês. O meu poder estará com vocês. Era isso que Deus está dizendo.
O meu anjo vai levar vocês a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto esse povo é povo de dura cerviz, para que eu não consuma-os no meio do caminho. Deus falou, olha, eu não vou, meu poder vai. Olha, eu vou fazer coisas grandes para vocês. Eu vou libertar vocês de todos os inimigos que se levantarem. O meu anjo vai fazer isso. O meu anjo vai libertar vocês. Meu anjo vai derrubar por terra os inimigos de vocês. O meu anjo levará vocês para uma terra que vocês terão muita prosperidade. Lá mana leite e mel, vocês ficarão muito ricos naquela terra. O meu anjo vai, mas eu não vou. Deus está falando com eles. O meu poder vai, mas a minha presença não vai. E aí Moisés, no capítulo 33, no versículo 2, no 33, versículo 15, Moisés então faz uma oração. E ele diz assim, Senhor, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir dessa terra. Moisés está dizendo, Deus, eu não quero o teu poder para derrubar inimigo. Eu não quero o teu poder para prosperar nessa terra. Eu não quero o teu anjo me guardando, se o Senhor não estiver comigo. Se a tua presença não for conosco, eu não quero o teu poder. Era isso que ele estava dizendo. É um paradoxo talvez, poder e presença, mas é uma realidade. Chegará um momento na nossa vida que nós vamos ter que escolher entre o poder ou a presença. Em resumo desse fato, eles teriam os feitos de Deus, mas eles não teriam a presença de Deus. Eu quero te dizer algo, e quero que você entenda isso. Se algum dia, você tiver que escolher entre o poder de Deus e a presença de Deus, escolha a presença de Deus. Por que, pastor, eu deveria escolher a presença de Deus? Porque quando você escolhe a presença de Deus, de alguma forma você também está escolhendo o que Deus faz. Mas quando eu só escolho o que Deus faz, eu perco a presença de Deus. Quem está entendendo? Quando eu escolho a presença de Deus, o poder de Deus vem junto com ela. Mas quando eu escolho somente o poder de Deus, não quer dizer que a presença de Deus vem junto com ela. Quem está entendendo? Você pode dizer amém? Eles escolheram o poder. Preferiram estar com a arca da aliança do que estar com a lâmpada acesa. E quando os inimigos vieram, eles perderam a guerra, perderam familiares, ficaram envergonhados e perderam uma arca da aliança. Anos mais tarde, quando Davi assume o reino de Israel, e Davi se torna rei de Israel, muitos anos depois, o primeiro ato como rei, a primeira coisa que Davi fez, não foi mexer na política de Israel, não foi mexer na economia de Israel, não foi trabalhar a segurança de Israel, não foi trabalhar a educação de Israel, nem cuidar dos pobres de Israel, nem da saúde das pessoas. O primeiro ato dele como rei foi trazer a arca da aliança de volta. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz, uma fala de Davi, como virá a mim a arca do Senhor? Como eu vou trazer a arca da aliança de novo? A preocupação dele não era consertar a política, a economia, a educação, a segurança, a saúde. Não, a preocupação dele era, eu preciso trazer o poder de Deus de volta. Eu preciso trazer a presença de Deus de volta. E a Bíblia diz que ele fez isso. Quando você se preocupa em trazer a presença de Deus, como Davi se preocupou, quando a presença de Deus vem,
as outras coisas vêm acompanhando. Amém? Amém? Mas tentar buscar qualquer coisa na vida, seu casamento, sua saúde, sua prosperidade, sua paz, tentar buscar qualquer coisa na vida, sem que busque primeiro a presença de Deus, é a mesma coisa de abotoar a camisa de forma errada. Se eu começar a abotoar a minha camisa com o botão de baixo aqui em cima, na casa de cima, quando chegar lá embaixo, vai fechar? Não. É assim, quando você tenta colocar ordem na sua vida, com sua força, com sua inteligência, com suas palavras, sem que, primeiro, você busque a presença de Deus sobre você. Quando você terminar, você vai perceber que alguma coisa deu errado. Não está fechando. Alguma coisa não está funcionando. Por isso Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Davi agora, ele tem um plano. Ele tem um plano para trazer a arca da aliança, porque na primeira vez não foi bem sucedido. E agora ele tem um plano. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo de número 39. Olha que interessante. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 13. Versículo 13, diz assim: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Olha só, quando eles davam 6 passos, sacrificavam bois e carneiros. Preste atenção. Para você trazer a presença de Deus sobre a sua vida, existe um preço a ser pago. Existe um preço. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de busca. A cada 6 passos, gente, imagina isso. A cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parava, matava um boi. Mais 6 passos, parava, matavam um carneiro. Ou seja, 6 passos são 3 metros. A arca, aonde a arca estava, entre a arca onde ela estava, na casa de Obed-edom, até Jerusalém, tinha 25 quilômetros de distância. A cada 3 metros matava um bezerro, a cada 3 metros matava um boi, a cada 3 metros matavam um carneiro. Se você fizer o cálculo, vai dar quase 9.000 animais mortos, quase 9.000 bois mortos, quase 9.000 carneiros mortos. Quanto custa um boi? Você tem noção? Eu não tenho. Mas pelo quilo de carne a gente sabe que o negócio não é barato. Se um quilo de carne custa aí R$20, R$25, imagina um boi inteiro. Eles mataram 9.000 bois e carneiros. Isso mostra para mim e para você o quê? Para buscar a presença de Deus, eu tenho que estar disposto a pagar preço. Eu tenho que pagar preço. O preço da renúncia. O preço de entregar minha vida para Deus. Observe isso a cada 6 passos. A gente não para ter noção quanto isso custou. Deixa eu lhe dizer algo. Jesus morreu por nós. Jesus pagou o preço pela nossa salvação. É de graça. Mas existem coisas no reino de Deus que precisam ser compradas. Poderia citar duas. Em Mateus 25, na parábola das virgens, a parábola do arrebatamento, quando as virgens nécias percebem que o azeite estava acabando, qual foi o conselho que deram para elas? Ide e comprai azeite. O azeite é vendido. E quando eu falo do azeite que é vendido, eu não estou falando do azeite que você é ungido aqui, não. Eu estou falando do azeite que é o Espírito Santo sobre a sua vida. Há um preço a ser pago. Em Apocalipse capítulo 3,
A Bíblia fala assim: compre colírio para os seus olhos. Acho que Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Unção e visão precisam ser compradas. Unção e visão, você precisa pagar um preço. Você precisa se dedicar. Você precisa se entregar. Você precisa buscar a Deus com todas as tuas forças. Mas além do preço, do esforço que eles fizeram, e a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, eles também tiveram um outro preço a ser pago. Imagine a cada 6 passos, 25 quilômetros, de formiga a arcos. A cada 6 passos que você der, matar um boi. A cada 6 passos, matar um bezerro. Quanto tempo você gasta daquilo em Arcos? Quanto tempo? Talvez um dia de viagem, sei lá. Mas o que eu quero dizer é que, quando você vai buscar a Deus, se tem uma coisa que você não pode ter preocupação, é com tempo. Você não pode se preocupar com tempo. Ah, eu vou buscar a Deus, eu quero a presença de Deus sobre a minha vida. Quanto tempo durou essa marcha deles? Davi não estava preocupado com o tempo, ou qualquer outra coisa. Ele queria exaltar a Deus com todo o seu coração, ele queria exaltar a Deus com todas as suas forças. Quem de fato quer buscar a Deus, a única coisa que ele não preocupa é com o tempo. Alguém aqui já foi a um médico? Você já foi a médico? Você chegou lá na hora e ele te atendeu? Foi assim? Não. Você teve que esperar. E se você foi por um plano de saúde, aí as operadoras de plano de saúde dizem assim: olha, só daqui 3 meses, daqui 2 meses. Se você vai pelo SUS, aí eu não sei nem quantos anos. Mas o fato é que quem de fato está interessado e precisa da saúde, ele não se preocupa com o tempo. Eu vou, eu paro, eu espero. Você precisa, se você tem que receber um dinheiro no banco, você precisa de ter tempo, porque você vai enfrentar a fila. Tudo, você precisa de tempo. Tudo envolve tempo. Oração, presença de Deus, não é apenas falar com Deus em oração, não é apenas falar, é estar com Deus, e isso gasta tempo. Ninguém pode dizer que ama alguém sem que tenha o tempo como testemunha e prova do seu amor. Mulheres, querem saber se realmente o homem com quem você convive, o seu marido, o seu noivo, o seu namorado, quer saber se ele realmente te ama? Marido, você diz que ama sua esposa. Sabe qual é a prova do amor? Se chama tempo. Quem ama, gasta tempo. Quem ama, gasta tempo. O tempo é a prova do amor. Por isso Jesus disse: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai que está em oculto. Fechar a porta quer dizer que ninguém me incomode, porque agora eu não tenho tempo para nada. O meu tempo agora é para Deus. Mas em último lugar, e que me chama a atenção, é que quando eles vinham, naqueles processos de 25 quilômetros, a cada 6 passos, um sacrifício de um animal, o que me chama a atenção é que Davi estava tão alegre. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 14 e 16. Olha o que diz a Bíblia. O rei Davi, o homem mais poderoso de Israel, o governador, o rei, a Bíblia diz que ele o quê? Saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e com som das trombetas,
E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a sua mulher, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Sabe, se tem uma coisa, quando a presença de Deus vem, a gente se solta. A gente se solta. Quando a presença de Deus vem, a gente dança. A gente pula. Mesmo que você não seja bom para dançar, não, você dá umas entortadas assim, meia, mas você dá. Tem uns que pula, faz assim. Mas está fazendo, tá bom. Ou seja, quando a presença de Deus vem, a gente se solta. A gente se alegra. Quando a arca veio, Davi vinha dançando. Sabe, irmãos, quando se fala de presença de Deus, só me vem dois grupos na cabeça. A Bíblia diz que quando Davi vinha dançando, a sua mulher estava no palácio, e da janela ela viu Davi dançando, Davi saltando na presença de Deus. Eu quero acreditar que Davi dançou 25 quilômetros. E quando ela viu aquilo, ela olhou para Davi e disse: pelo amor de Deus, que mico, que vergonha, meu Deus, será que ele não tem senso de ridículo? Será que ele não se tocou? Será que ele não tem desconfiômetro? Pelo amor, que palhaçada que ele está fazendo. A Bíblia diz que ela o desprezou no coração. Quando se fala da presença de Deus, para mim, só existe dois grupos. Os grupos dos que buscam e o grupo dos que criticam. Se você não está buscando, com certeza você está criticando. A presença de Deus, ela nos nivela. Ela aplana os montes e aterra os vales. A minha pergunta é, quando a presença de Deus está vindo sobre nós, de que grupo você faz parte? Você faz parte do grupo que entra no mover? Ou você faz parte do grupo que critica o mover? Não, pastor, eu sou muito tímido. Eu não consigo ir lá para frente, fazer aquilo, pular e dançar. Não tem problema. Mas na sua timidez, sinta Deus onde você está. Deixa Deus falar com você. Uns pulam, outros saltam, outros dançam, outros redupiam. Faz aqui, um vem na unção do radinho de pilha, né? Roda para lá, não tem problema. Talvez a sua maneira de sentir Deus é ficando quietinho, mas você está sentindo Deus. Não importa o jeito que você sinta. O importante é que você busque e sinta a presença dEle. Isso é extremamente fundamental. E eu aprendo algo aqui. Olha o que diz o versículo 23. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Sabe por quê? Porque críticos não geram nada. Críticos não têm frutos, não produz frutos. Observe as pessoas críticas. Eu vou chamar a atenção da sua razão agora. Você conhece alguém que critica dízimo? Conhece? Sim ou não? Eu te pergunto, ele dá dízimo? Você conhece alguém que critica célula? Sim ou não? Ele frequenta a célula? Você conhece alguém que critica a adoração? Eu te pergunto, ele adora? Os críticos, eles não geram, eles não produzem. Os críticos que criticam uma igreja, eles não frequentam uma igreja. O crítico, ele não produz nada. Ele não gera. Aí me lembrei agora da caneca da Geisa, né, lá no Instagram, que ela posta lá. Os meus críticos não pagam os meus boletos. Como eu gostei dessa frase. Viu para a pessoa que está do seu lado, diz assim, os seus críticos não pagam os seus boletos. Você vende aquela caneca, Geisa?
Se você tiver, você pode trazer para vender, que nós vamos comprar ela, que vai fazer sucesso. Os meus críticos não pagam os meus boletos, então eu não estou nem aí para eles. Você está entendendo? Quem critica não gera. Mical criticou e a Bíblia diz que ela não gerou. Eu fecho aqui te dizendo uma coisa, meu irmão. Se você realmente quer o poder de Deus para trazer uma cura sobre a sua vida, se você realmente quer o poder de Deus para trazer prosperidade em alguma área na sua vida, se você realmente necessita do poder de Deus para transformar o seu casamento, para mudar o seu filho, para fazer algo que os médicos falaram que não tem jeito de fazer, que a medicina já desistiu, se você realmente precisa desse poder, eu te recomendo uma coisa: busque a presença dele. Porque se a lâmpada acender, a arca vai ter poder na sua vida. A arca de Deus vai ter poder sobre você. A receita é essa: mantenha a lâmpada acesa. A lâmpada não pode se apagar. O seu maior objetivo como cristão é não deixar a lâmpada se apagar dentro de você. Vamos nos colocar em pé nesse momento.